Fala pessoal, estamos começando mais um Vitral Podcast, episódio número 21. Caramba, já, hein, cara? Segura. 2023 aí, 6 meses, inclusive, esses dias a gente completou 6 meses de Vitral Podcast. Olha só, 6 meses versário. Graças a Deus, 6 meses versário. Isso. E é isso, cara. Como Sou é o que você chama Madison mesmo? Barreto, sou o Madison Barreto. E você quem é? E eu sou o Bruno Santana, galera. Já dá seu recado aí pra gente A de gente hoje. tem alguns recados aqui que é o seguinte. Se você quer ser aí um vitralista, a gente lançou aí essa comunidade já faz algum tempo, né? Já fazia umas 3 semanas mais ou menos. E se você quer ser um vitralista e quer ajudar o nosso trabalho a continuar acontecendo, você vai ouvir uma conversa hoje aqui sensacional, com certeza muito inspiradora. Se você quer ajudar essas conversas a continuarem acontecendo, contribua com a gente. Você pode contribuir se tornando um vitralista, participando da nossa comunidade. Você tem lá vários benefícios. Você pode contribuir mensalmente com 15, 25 e 40 reais. E você pode contribuir também pontualmente, né, através do nosso Pix lá, apoievitral@gmail.com. Então, se você quiser aí contribuir com valores menores, né, a R$1, R$2, pode também? Claro. Pode também. E é claro, talvez você fale assim, não tem dinheiro nenhum, mas eu gosto do conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais, marca a gente, comenta lá, Sim. curte. Comenta mesmo, de verdade, vai lá e engaja. Isso faz toda a diferença. As pessoas às vezes acham que realmente não fazem, que, poxa, ela vê aquele meio 007, né? O ouvinte 007. Mas não faça isso, seja proativo em relação àquilo que você gosta, tá? Espalhe isso por aí. Eu acredito muito que isso que a gente está fazendo aqui tem muito a ver com o evangelho. Então faça isso, espalhe tudo que a gente está falando por aqui, se isso tem te abençoado de alguma forma. E, tem mais um recado importante também. Falando em contribuir, né? Eu lancei aí um tempo atrás já o meu financiamento coletivo para gravar o meu primeiro EP, galera. E se você não me acompanha nas redes sociais, @BrunoKSantana, você vai encontrar lá no link da minha bio para você contribuir com o meu financiamento coletivo do meu primeiro EP. Tá na descrição também aí, Tá né? na No descrição. YouTube, no Spotify, etc. Tá na Isso. descrição. Quer ajudar um artista independente, quer ajudar a arte independente da sua cidade, da sua... né? Você pode ser de fora também, do seu país. Ajuda lá, vai lá no link da minha bio que tá tudo lá. Beleza? É nóis. É isso. Vai daí. Vamos pro convidado? Bora. A gente tá recebendo hoje tio Pedro, da Jocum. Cara que eu já escutei pelo menos 2 vezes, assim, uma vez na minha igreja, outra Sim. vez, né, por aí também. Você também já ouviu, né, Brunão, por aí. E que tem a história, né, do tio Pedro e a história da Jocum aqui em Minas se confundem. E missões aqui, não tem como falar de missões em Minas Gerais sem lembrar do tio Pedro, né, tudo que ele tá envolvido. Eu ouvi falar muito, de verdade, sem ser puxar saco aqui, de Sim. verdade. Eu ouvi falar muito, isso é muito legal. Então é muito legal ter por aqui, tio Pedro, de verdade. Mas aí, se apresente. Obrigado. Rapaz, a gente não tá... Meu nome é Pedro, eu sou da Paraíba, sertão da Paraíba, não é Uhum. como muitos falam, João Pessoa. Sim. Pessoa muito chique. Eu sou do sertão da Paraíba, sou de uma comunidade quilombolas. Meu avô era escravo exatamente naquela época da Lei Áurea, 1887 ou 88. Então, meu avô era africano, era escravo, e eu sou de uma família maior do que a sua. A família dos netos é grande. Que eu sou de uma família, Essa família é grande. 25 irmãos comigo. Nossa, eu caramba. tenho 24 irmãos comigo, somos 25. Nossa, sim. Então, é um prazer estar aqui. Estou na Jocum, sou missionário da Jocum já em próximo julho, vai fazer 38 anos. Caramba. E Deus tem nos levado em muitos lugares aqui no Brasil e fora. E é um prazer estar aqui com vocês. Isso, que honra. Não sabia dessa conexão. Eu sabia que o senhor era do nordestino, agora de comunidade quilombola, toda essa conexão. Não fazia ideia. Que incrível. E o senhor tá aqui tem muito tempo, tem muitos anos. Como é que é essa... Como é que você história? Como é que o senhor veio parar aqui, Então, nessa Minas Gerais? estou há 38 anos. Sim. Eu vim parar aqui na Jocum. E eu O senhor veio por causa da Jocum pra cá? eu fui chamado por Deus à minha igreja e vim para Jocum. Quando Entendi. eu vim para cá, eu já tinha passado aqui conhecido, mas vim para cá quando Deus me chamou para Jocum, que na verdade na época, hoje nós temos Jocum eu acho que o único estado que não tem Jocum é em Tocantins. Todos os estados nós temos Jocum, mas na minha época só tinha em 3 lugares.
aqui em Belo Horizonte, em Contagem, Porto Alegre e Belém. E estava começando em Florianópolis. Então, era, vamos dizer, 4 bases na época que eu vim para Jocum, em 86. Sim. Hoje nós temos em todos os estados, com exceção de um estado, mas nós temos mais de 70 bases no Brasil. E essa época aí de Jocum, já que ela tinha poucas bases, a Jocum estava chegando no Brasil também, 86? A gente fazia 10 anos que tinha chegado, porque a Jocum sim. começou, o fundador da Jocum no Brasil é o pastor Jim Steyer. Ele chegou aqui no Brasil em 75. Passou o primeiro ano, principalmente, estudando inglês, estudando português, etc. Então, a primeira ação, o primeiro trabalho de evangelismo da Jocum, começando no Brasil, foi em 76. Aí, isso quer dizer, eu cheguei 10 anos depois, mas a gente estava começando e pioneirando muitas coisas aí. Sim, mas a maior parte, porque se a Jocum tem... Se eu falou que tem 38 anos de Jocum, então a Jocum tem quase 50, né? Para 48 anos aí. 48 anos no E Brasil. a maior parte do tempo da história do Jocum o senhor já estava, né? Então, quando o senhor chegou, era tudo mato. Mato. Era basicamente. Você conhece a nossa base lá, não? Já foi lá? Ainda não, tô pra ir lá, pô, tem tanto tempo. Só conheço a do Floresta. Né? Eu conheço a do Floresta, né? Mas a Floresta, o bairro Floresta já é chique. Então, sim. mas na Jocum lá em Contagem nós começamos do pioneirismo do terra, construindo onde moramos, foi tudo, nós construímos como obreiros e foi um pioneirismo muito legal. Inclusive o livro, Além das Possibilidades, conta toda a história de Jocum no Brasil. E aí, e como é que era assim? Com certeza Belo Horizonte era muito diferente, né? Nesse tempo, assim. Era bem diferente, com base principalmente na ótica da missiologia, na ótica de missões. Até os anos 80, era muito difícil, um desafio muito grande de falar sobre missões. A igreja só esperava, o Brasil todo esperava por missionários estrangeiros. Né? Tinha até uma filosofia de muitas igrejas históricas que pregava e não acreditava que o brasileiro poderia ser missionário. Tinha que ser alguém de fora. O Brasil era o campo e o povo que tinha que vir de fora. Mas você é o maior campo missionário, sabe quem é? É você quando não é crente. Depois você converte, você é o melhor que está com a maior oportunidade de alcançar outro campo, que é o seu vizinho ou qualquer lugar que Deus te mandar. Então, a gente encarou isso e foi muito legal. Inclusive, dentro da missiologia, a década de 80 foi considerada a década da renúncia. Então, foi onde levantou grandes movimentos missionários, o Comiband de São Paulo e na América do Sul, e várias conferências missionárias e grandes trabalhos dentro do Brasil e fora do país. Tá? Nós temos 18 bases de Jocum fora do Brasil, que foi pioneirada aí, tá? Vivendo em outro país, em continente africano, europeu, na África, etc. Dessas 20 bases, 18 bases, foi toda implantada pela geração de 80, ou seja, a geração de obreiros nossos da década de 80. Então isso faz toda a diferença. E o que você acha que estava acontecendo ali nos anos 80? Porque eu vendo de fora, né? Eu gosto muito de música e os anos 80 eu vejo que teve um negócio muito especial na parte da música também, né? Com as cruzadas, com tudo isso, né? Você vê pela história, né? Você nem era nascido na época. Não era, eu fico lá no YouTube pesquisando, falo assim, legal. Mas foi uma marca muito grande, por exemplo, os anos 80 despertou muito, certo? A questão da ótica missionária, de uma forma que a igreja se despertou para sair para fora, porque na época o maior desafio do mundo que se pregava era a janela das 40. Mas isso vinha como pelo do desafio que tinha tido já dos movimentos missionários, principalmente da terceira onda de missões, que iniciou nos anos 60, pós-Segunda Guerra. Então, mas nos anos 80 isso fortaleceu muito, a igreja entendeu o seu papel. Por exemplo, aqui, falando de Belo Horizonte, sabe? Belo Horizonte é a terceira capital com o maior número de crentes do Brasil, né?
Ah, é? Eu já ouvi que aqui, pensando em metros quadrados, é a capital que tem maior número de igrejas por metro quadrado, senhor. Não, igreja Essa informação. Tem muita também igreja. tem muita. Só Belo Horizonte tem mais de 3.000 igrejas. É mesmo? Quando eu estou falando de No Belo meu Horizonte, não estou falando de Contagem, não estou falando de Paraná, só Belo Horizonte. É. No meu bairro, eu vi esse movimento acontecer. Da minha infância, eu lembro que só tinham 4 igrejas, que os padrões, né? Assembleia, Batista e Quadrangular. E tinha duas quadrangulares. E eu vi, ao longo da minha vida, várias igrejas começaram no meu bairro. Hoje, a última vez que eu contei, já tem alguns anos, tinha passado de 40 igrejas no meu bairro. Isso, pensando dos anos 2000 para cá, essas 40 igrejas passaram a existir no meu bairro. Passaram, mas isso é fruto que já vem dos três movimentos pentecostais no Brasil. Que foi um movimento que incentivou muito a implantação de igrejas. Agora, essas maiores implantações vêm por uma qualidade que não é muito boa, que é de divisão. Mas na época, até 80, início de 90, era por um impulso de desafios de implantação. Principalmente em lugares não alcançados, né? Assim, tinha uma ideia de evangelização, né? Porque a mensagem era que todo crente tem o seu papel. Sim. Na época do 74, quando teve aquele congresso de Lausanne, com a equipe Billy Graham, né, a Associação Billy Graham, foi o maior desafio missionário para o mundo, onde eles mobilizaram vários pastores e várias igrejas, vários líderes de missões, para poder ter um novo desafio e uma nova caminhada para a época, para o desafio missionário, porque na época tinha a janela 1040, tinha a cortina de ferro, que era os países todos vinculados à Rússia na época, a Rússia não, a União Soviética, tinha o muro de Berlim, tinha tudo. E era um desafio para a igreja. Então, quando a igreja foi definir como alcançar esses lugares, o primeiro passo lá nesse congresso da Associação Billy Graham foi o desafio de entender a necessidade do ser humano. Porque se você não entende quem é gente, você não faz nada por ele. Aí eles desvincularam principalmente toda a área geográfica de achar que tem que ir por causa do país, no termo geográfico, mas ir por causa de gente. E quem são essas pessoas? O que é que eles merecem? Aí foi que definiram os 5 direitos que todo ser humano tem na face da Terra. Independente de ser o indígena, o muçulmano, o budista, o hindu, independente do sistema político do país dele, do sistema de democracia ou não, ou de ditadura, como for, diante de Deus, ele tem 5 direitos dados por Deus. E esses 5 direitos são, primeiro, todo ser humano tem direito, dado por Deus, de ouvir e entender o Evangelho. Segundo, todo ser humano tem direito, dado por Deus, de ter uma Bíblia na sua própria língua. Terceiro, todo ser humano tem direito, dado por Deus, de ter uma igreja para congregar. Quarto, todo ser humano tem direito, dado por Deus, de ter uma escola com ensinamentos cristãos. Quinto, todo ser humano tem direito, dado por Deus, de ter as suas necessidades básicas supridas em Deus. Ou seja, Deus como fonte para as suas necessidades. Quando nós entendemos que o ser humano tem isso, até você está passando uma necessidade e alguém te dá uma oferta, você entende que veio de onde? Veio de Deus. Veio de Deus. Então, esse ensinamento foi definido naquele congresso para as missões sair dali dizendo, vamos ver gente e vamos alcançar gente que eles têm direito dado por Deus e ninguém pode impedir. E quando isso se levantou, a coisa... Aí, isso foi no final da década de 70, aí de 75 para cá, isso quer dizer que a década de 80 foi um fogo no mundo com tudo isso. Sim. Você acha que isso ressoou aqui no Brasil de alguma forma? Porque eu outra vez, né, eu fico lá vendo lá, e eu vejo Billy Graham, por exemplo, como essa pessoa que era muito... que era muito expansivo, né, o ministério dele, né? E eu vejo que isso ressoou em vários países, né? Sim. Então isso respingou aqui também de alguma forma, assim. Respingou muito porque quando o Billy Graham começou, o Billy Graham nasceu em 1919. Olha isso. A equipe Billy Graham, quer dizer, a geração Billy Graham
foi a geração que está completando 100 anos agora, foi a geração que mais marcou a história da igreja depois da reforma. Depois da reforma foi a geração que mais marcou a história da igreja. Você olha para os caras da idade dele, quem é os caras da geração Billy Graham? Billy Graham, irmão André, que morreu agora em junho, com 93 anos. Lori Cunningham está fazendo 90, que é o fundador da Jocum. David Wilkerson, que é considerado o pai da visão de casa de recuperação, daquele livro A Cruz do Punhal. Sim, Nick Cruz. Ele morreu num acidente de carro há uns 7, 8 anos atrás, entendeu? Vários caras desses aí, no nosso Brasil, como nós vemos aqui, o Enéas Tonini, é da mesma geração. José Rego, fundador da Lagoinha, que morreu há 4 anos atrás, eu tive no velório dele, mas morreu com mais de 90 anos, entendeu? Vários outros pastores daquela época, que é de uma geração que marcou a história. E quando isso refletiu, na sua pergunta agora, de refletir em Belo Horizonte, refletir no Brasil nos anos 80, refletiu porque quando veio esse fogo dos anos 75 lá sobre o novo rumo de missões, para a terceira onda de missões, os pastores foram incendiados, porque a coisa pegou. Nos anos 80, independente de quem saiu daqui para fora, a igreja entendeu o seu papel aqui. Entendeu? Porque uma coisa é o crente assumir o seu papel onde está. Outra é ele assumir o chamado missionário para onde vai. Existe uma filosofia muito aí, alguns líderes, que a mensagem dele é: todo crente é um missionário. Não é. Todo crente tem o seu papel, todo crente tem sua responsabilidade, todo crente é uma luz, e todo crente precisa fazer algo pelo próximo. Mas o missionário tem algo a ver com renúncia. Sim. E nem sempre alguém está renunciando. Nem sempre alguém está renunciando para poder sair, para alcançar outros. Então, isso faz uma diferença muito grande. E aí, essa repercussão dos anos 80, além de sair de grandes conferências missionárias que nós tínhamos aqui nos anos 80, nós tínhamos todo ano fazia uma conferência missionária ali na Lagoinha. Era organizada pela Jocum, pela Betânia, pela Amém, que organizavam. Todo ano. Agora, incendiou também o evangelismo local. O evangelismo local, que é um fruto que vinha do terceiro movimento, do primeiro movimento pentecostal, e isso incendiou muito, e a coisa pegou de uma maneira que nós, por exemplo, 3 eventos que nós começamos nos anos 80 em Belo Horizonte, como igreja de Belo Horizonte. 3 eventos nós começamos que marcou. Essa conferência missionária, que foi a década de 80 toda, fazia na Lagoinha, que na época era praticamente o maior templo, era a Lagoinha ali embaixo no tabernáculo, que cabam umas 2.000 pessoas ali. Nós fazia lá. Segundo, evangelismo de carnaval. Começamos em 84. Aqui. Começamos com um grupinho pequeno e muita gente criticando, mas a coisa foi pegando e foi indo. E quando foi em 89, foi o último desfile oficial de carnaval que teve em Belo Horizonte, nós tínhamos 2.000 crentes somando conosco na rua. Caramba! E a década de 90 toda, o carnaval de Belo Horizonte passou parado. Acabou. Parou. Na década de 90 e veio agora, de 2010 para cá, que está se levantando. Mas parou esse tempo todo. E o terceiro evento, que esse nós começamos, a igreja ia, como esses pastores aqui de BH, vários deles poderiam citar o nome, estava conosco lá todo ano. E, infelizmente, nos últimos 10, 15 anos, eu vou lá todo ano e não tenho visto praticamente cristão lá, não sei nós da Jocum e pouquíssimos de fora. É no evangelismo que tem em uma festa de Iemanjá, na festa da Pampulha, no mês de agosto. Entende? Então, a igreja se incendiou para alcançar, mas chegou o início do ano 2000,
2000 nada, desde 96 para cá, que começou muito o esquema do G12, aí as igrejas se fecharam muito para retrair e ir na rua, entende? Mas, quando nós começamos esse trabalho de carnaval que eu falei, que parou em 89, aí ficamos aqui, pouquinha coisa acontecendo em um bairro, a gente ia, aí quando foi em 94, já estava praticamente parado mesmo, aí a gente começamos a orar e Deus nos direcionou para Ouro Preto. Estamos lá até hoje. Sim. E desde o início já era bloco Jesus é bom a beça? Não era um bloco. Nós levamos um grupo para fazer evangelismo. Um grupo pequeno. Primeiro ano, sei lá, 40 pessoas, 50, um grupo pequeno. E a coisa não rolava. Era muita perseguição. Sim. Porque uma das coisas que... Infelizmente, dentro da igreja, muitos irmãos perseguem você para não ir evangelizar. Se não for do jeitinho que eles acham que tem que ser, né? Tipo assim. Mas evangelismo tem jeito. É verdade. Porque você vai falar com gente, vai falar com esse cara agora. O que é que ele vai te responder? Você não sabe, né? O que então. Então não tem jeito. Tem que ter coragem e disposição para poder ir. E amor. Porque se não tiver amor, nada aproveita. Entende? Mas a gente foi, mesmo nesse pique aí, fomos para Ouro Preto e a gente começou a trabalhar lá e isso alimentou muito na mente de muitos não crentes a cabeça de saber que o crente não pode ir na rua no carnaval. Então mas a gente estava indo. E lá pode, não pode. Quando chegamos, pra ter uma ideia, nós começamos em Ouro Preto, os caras montam um palco de som ali naquela Praça Tiradentes, negócio doido. Naquela rua de baixo, ali perto do fórum, monta outro somzão tenebroso. Porque lá não pode ter trio elétrico para sair nas ruas. Então eles põem o som específico. Som em cada lugar. Aí, aquele somzão que abalava Ouro Preto todo. Nós chegava numa esquina ali embaixo, com uma caixinha de som, daquelas caixinhas pequenas, amplificadas. Então... Watson, a caixa Watson. Aquilo pequenininho. Mas o problema, ali... Vamos dizer, comparando com eles, era a nossa pobreza com a caixinha desse tamanho. Mas o que acontecia? Nós ligava a caixa de som, chegava um guarda, não pode aqui não. Peraí, como é que pode aquele som? Você não ouviu, cara? Porque não pode. Não, mas aqui não pode. Não pode ter som. A igreja não pode estar aqui. Tinha um cara que falava isso, a igreja não pode estar aqui. Quem falou que a igreja não pode estar? Aí nós paramos aquele negócio e começamos a fazer o evangelismo pessoal. E colocamos num salão lá que a igreja cedeu pra gente, colocamos uma faixa grande aqui escrita: aconselhamento espiritual grátis. Meu amigo. Que legal. Porque começou e a galera vinha? Que loucura. Entra no YouTube e procura aí. Nájila, pastora Nájila, é aqui de Venda Nova. É uma pastora. Converteu conosco lá porque viu a faixa em 98. Sim. Entende? Então... Começamos o trabalho em Ouro Preto e por uns 2, 3 anos era essa perseguição. Não pode, não pode. Aí teve um dia que a coisa foi engraçada. Nós estávamos lá na reunião na Igreja Batista e aí chegou era pertinho da praça, onde estava lá o muvuco, o solzão todo, e nós ia sair dali da igreja para ir lá para uma esquinazinha lá embaixo com a nossa caixinha de abelha, né? Pequenininha. Aí já mandamos os meninos ir, foram uns 2 ou 3 obreiros indo com a caixa na frente, para ir se arrumando lá, arrumando luz e tal. E a gente ia terminar que a reunião ia descer. Chegou o obreiro em mim, na hora da reunião, falou assim, ó, Deus está falando comigo, que antes da gente descer lá para o ponto de pregação, nós subir aqui pela Praça Tiradentes, que ele vai nos dar uma oportunidade naquela praça para a gente pregar. E eu falei, minha irmã, peraí, né? Como um bom batista tradicional, presbiteriano, tudo junto. Mas peraí. Deus falou. Nós viemos de lá, nós tínhamos vindo de lá. A escola que nós ficamos hospedados é depois da praça. Então a gente de vir para lá, para passar por aquela praça, era complicado. Gente demais, eles sonham o povão. Minha filha, você viu como a gente passou lá agora? Vi, mas Deus falou que vai dar uma oportunidade pra gente. Tá bom. Fiquei na minha. Sentou. Lá. 5 minutos depois, do máximo, veio alguém de lá de cada reunião.
falou a mesma coisa. Aí eu olhei aqui, peraí, eu não vi ela ir para lá. Não vi esse cara vir pra lá. O que Eles ouvem? não combinaram. O que ouvem? Sim. Aí eu fiquei ainda, Uhum. né, lutando com aquela crise de incredulidade. Quando nós estávamos encerrando a reunião, chegou outro de frente e falou: Deus está falando comigo para nós passar lá na praça. Aí eu ainda fiz aquela mensagem assim, aquele estilo, como é que chama? Tomé, né? Mas sem, tipo assim, estou lavando as mãos, não é nada meu. Uhum. Falei, ó, dá licença, já 3 pessoas falaram comigo que nós temos que sair daqui e passar lá na praça, que ele vai nos dar uma oportunidade. Como? Não me pergunta. Mas vamos, né? Vamos lá. Você tá me lembrando Jesus falando pros discípulos, não, joga a rede lá que agora vocês vão pescar. Mas eu já tentei foi, pescar a noite inteira e não teve peixe, mas o senhor tá mandando, então eu vou fazer. Não peguei nada, né? Uhum. Então a gente foi. Aí o que é que nós tínhamos? Sei lá, uns 4, 5 tambor pequeno que os meninos faziam pagode lá na rua, um violão, aí a gente subiu. Saímos da porta da igreja e fomos subindo. Quando chegamos naquela esquina ali da Tiradentes, onde é uma esquina que até o Bradesco hoje, aquele povão, aquela muvuca de gente, milhares de pessoas ali, eu falei, misericórdia. Aí eu já falei assim, eu tinha ido na frente e tinha chamado o pessoal para vir atrás. Só que o pessoal estava vindo devagar, porque crente, uma virtude de muitos crentes é o ministério de atraso, né? A gente vem atrasando, vem vindo. Quando chegou, quando nós chegamos naquela praça, juntou todo mundo. Foi assim, fração de segundos. Formou-se uma nuvem e começou a chover. Chover que o equipamento lá todo em cima de um palco descoberto, só viu os caras desligando tudo e cobrindo aquele negócio com lona, e desligou tudo. O povão não tinha para onde ir, que era chuva, mas fica assim, tipo, tentando ir para calçada, né? Entrar em algum boteco daquela aberta, alguma coisa. Mas, inclusive, fez aquilo assim, ó, se abriu a praça, assim, como aquele corredorzão no meio. Quando eu vi aquilo, falei, pronto, é o Mar Vermelho se abrindo. Vamos aí, galera! Entramos. Só passar. E a turma com esses tambores pequenos e um violão e adorando ao Senhor. Chegamos ali perto daquela estátua de Tiradentes, que é no meio da praça. E ficamos ali adorando ao Senhor, chovendo e o povo cantando. E não era problema, que muitos crentes não tinham nem tomado banho também. Então estava lá, adorando ao Senhor e todo mundo olhando para nossa cara. Não tinha o que fazer, porque o som estava desligado e nós estamos lá adorando ao Senhor. Aí, nessa hora, chama a atenção, a imprensa chegou. Quem são vocês? Boa pergunta, nem eu sei o que nós somos, mas estamos aqui. Estamos aqui. Então, foi uma oportunidade de Deus. Nós ficamos ali uma meia hora ou mais adorando ao Senhor naquela praça, chovendo. Quando nós paramos, que saiu na esquina, assim, para descer para a rua onde a gente ia lá para o ponto de pregação, passou a chuva e andamos na frente, eram, sei lá, uns 200 metros, 300, para chegar onde estava o equipamento de som. Está todo mundo lá nos esperando e não choveu lá. Choveu só na praça. Que foi o sinal de Deus para nós ter essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Caramba, isso foi em que ano? Isso foi em 97. Inclusive, aí dentro do mesmo assunto, é que Deus faz as coisas perfeitas. Nós não tínhamos identidade, a não ser como Jocum, não tem identidade como grupo, mas naquele ano, o que é que nós fizemos? Fizemos uma camisa só escrito Jesus Boa Beça. Era o uniforme da equipe. Nós vinha a nossa equipe, nossa turma, tudo igual, King Ski, todo mundo usa um uniforme. Fizemos uma camisa normal assim, escrito Jesus Boa Beça. Só. Quando nós vimos aquela cena, e aí tinha um garotão lá, essa moçada de hoje tem várias ideias, né? A moçada viu aquilo acontecendo, me chamou no canto e falou, tio, eu acho que Deus quer que a gente é um bloco. Falei, o que é isso, cara? Eu vou ver. O cara era da ABU. Olha só, ABU. Lá em Ouro Preto, o que acontece? 2 semanas depois o cara me liga. Tio, consegui registrar um bloco aqui pra gente. Olha só, já resolveu. Jesus Boa Beça. Já fiz aqui na Secretaria de Turismo. O ano que vem é nosso bloco. Jesus Boa Beça. Deus nos deu oportunidade.
E o nosso nome lá, bloco, que é uma coisa que escandaliza muitos crentes, porque o crente ou era um pecador, ia na rua, nos blocos, e aprontava, e dançava, e fazia de tudo aprontando lá no meio daqueles blocos. Então hoje ele com essa cabeça, ele converteu, mas ele com essa cabeça que bloco é aquilo que ele fazia, ele olha pra gente e fala, aí, crente, vai fazer tudo aquilo. E eu te falo, não é fazer tudo aquilo. Nós vamos fazer o que o Senhor mandou. É diferente. Então, o que aconteceu? Nós usamos, Deus nos deu, começamos a orar por uma palavra de Deus e Ele nos deu a palavra de Davi e Golias. Como foi que Davi matou Golias? Davi usou a arma dele, usou a funda só para desmaiar o gigante. Mas Davi foi lá e tirou a arma do sujeito e matou Golias com a sua própria arma. Deus nos deu essa palavra de nós usar o nome bloco só para entrar na programação. Mas no meio daquela programação, a nossa arma ser de adoração em meio àquelas trevas, e nós saímos com o nosso bloco de adoração todo ano, a cada 100 metros, ajoelhamos, oramos pela cidade, é um impacto muito grande já ter visto, você está de joelho orando, você levanta, olha lá, tem pessoas do lado chorando, dizendo, eu jamais pensei eu vim para aqui pensando em fazer de tudo, menos encontrar com crente, e Deus mudar a vida de muitos assim. Porque a gente estava falando isso no café, né, que uma coisa que as pessoas não pensam que vai achar no carnaval é crente. Não. É tipo, ela pensa, hoje eu vou estar livre dos crentes aqui. Tô fugindo. Chega lá, acha um tantão. Inclusive, tem, às vezes, muita gente afastada de igreja, né? Vou pra lá. E aí chega lá, pô, eu fujo da igreja, mas a igreja não é terrível. Tio Pedro vai cair. É o que mais tem nas ruas. E tem alguns pastores que falam que a igreja que mais cresce é a igreja dos desviados. Sim. Porque tem muita gente afastada da igreja. Eu vi um tempo desse uma estatística, não sei se é verdade, mas também não posso dizer que não seja, porque é bem próximo, a gente vê eles na rua, dizendo, o escritor falando que existe 4 igrejas. Uma igreja está dentro da igreja e 3 igrejas estão fora da igreja. Ou seja, ele está dizendo que 80% da nossa população já foi alcançada. E só tem 20% dentro da igreja. Porque 60% já passou pela igreja. E a gente vê isso muito. Rapaz, a gente vai, toda semana, nós chamamos da Cracolândia. Na Guaicurus. O que tem de menina da Guaicurus que já passou pela igreja, não é fácil. A Cracolândia de São Paulo, que é a boca mais tenebrosa, nós temos um trabalho lá há 7 anos. Todo domingo, a Jocum 300, a Jocum de coreano. Nós temos uma Jocum só de coreanos em São Paulo, na comunidade coreana. E aquele povo, eu tiro o chapéu, eles amam o nosso povo. Todo domingo, como a igreja coreana só tem culto, geralmente a maioria tem culto só domingo pela manhã, então todo domingo à tarde eles juntam, convidam um monte de crentes das igrejas e vão lá para Cracolândia. Todo ano eu vou lá, todo semestre, eu vou lá dar aula numa escola deles, uma escola da Jocum, fico uma semana. Mas eu vou com eles naquele negócio todo ano. Todo domingo no evangelismo, quando eu estou lá. E aí uma coisa que eu observo. Tá aquela malucada. Você chega 2 quadras, ou 3, interditadas só de maluco. É igual na Praça 7, quando tá vulco, igual a Feira Hippie. A quantidade de gente lá nas quadras é interditada só para eles. Mas quando os coreanos são muito naquele estilo das músicas mais antigas. Da harpa cristã, do inário, né? Negócio, cantor cristão. Quando os coreanos pegam o violão e começam a cantar aquelas músicas antigas, meu amigo, tem hora que parece um coral, com tanto maluco cantando. Coisa linda. Por quê? São muitos desviados. E principalmente a maioria vem de igrejas da linha pentecostal, que era dessas músicas mesmo. Sim, e conhece, né? E conhece. Então os caras são... Mas o que é que houve? Eles já passaram pela igreja. O que é que houve? Eles precisam voltar para a igreja. E como eles vão voltar? Se nós for lá e falar, cara, é como esse slogan da nossa camisa aqui, ó. Ajudando ao próximo. Esse é o nosso logo. E lá
principalmente em Barretos. Todo ano nós temos um evento no Rodeio de Barretos. 10 É dias. mesmo? Nós levamos a nossa equipe lá, ficamos hospedados em barracas dentro do Parque do Peão, em Barretos, todo ano. E o nosso lema é esse, porque o nosso nome está escrito aqui atrás. Nós registramos lá, sabe como? Ah. Com promoção humana. Olha só. O cara falou, mas o que é isso? Promoção humana quer dizer o quê? Ajudar o indivíduo em 3 áreas: social, espiritual e material. Né? Uhum. Então a gente quer ajudar essas pessoas a eles ser gente. Uhum. E os caras, o primeiro ano, não aceitaram a ideia. Nós pagamos, que é caro aquele negócio para entrar. Pagamos, uns 3, 4 obreiros, nós pagamos a inscrição e ficamos 10 dias lá, fazendo o papel de Josué, sondando a terra, dos espias. E quando foi no segundo ano, a gente fez o projeto e falamos para eles: agora nós queremos ajudar o povo. Nós vimos aí dentro muito neguinho dopado, muitas pessoas caídas. Vimos nos jornais falando de peão que machucou, é lá da América Central, passou 3 dias no hospital, ninguém deu uma assistência, porque os parentes dele não estão aqui. E não estamos cobrando o evento dar essa assistência. Mas nós viemos aqui dizer que nós podemos dar essa assistência, como fosse parte da organização do evento, nós ajudar essas pessoas para o know-how do evento. O cara nos deu, a liderança do evento nos deu o aval, que hoje, todo ano, chega aí junho, maio, junho, ele já entra em contato conosco dizendo: esse ano vocês têm 300 vagas para vocês. Caramba. Essas 300 vagas, quer dizer, nós pagamos só a nossa passagem para chegar lá. Que almoço, alimentação, tudo é por conta do evento. Para nós estar lá, servido e pregando o evangelho com todas as letras, que ele sabe que somos crentes. Inclusive, tem um salão que nós temos culto todos os dias antes de ir para o trabalho. O que eles exigem de nós, todo dia, tem uma reunião da liderança do evento. E todo dia, nessa reunião, tem que ter alguém nosso lá. E aí eles passam a agenda do dia, da programação. E aí, promoção humana. Então, hoje nós precisamos de 10 de vocês lá dentro da arena, lá dentro dos camarins dos peão, para orar por eles. Olha só, é mesmo? Nós precisamos de 30 de vocês ajudando a organizar as filas dentro da arena do povão. Precisamos de 20 lá na portaria para organizar os ingressos, que vai ter show hoje à noite, para vocês poderem estar lá coordenando o negócio. Então, o que ele exige de nós é um plantão nosso 24 horas. O que acontece? A gente fala: então pronto, nós temos 300 pessoas, dividimos em 3 grupos. Seu grupo de 6 da manhã às 2 da tarde trabalha. Os outros 70% nós fazemos nosso culto, reunimos, oramos e tal. 2 horas da tarde o seu grupo sai, o grupo dele entra de 2 da tarde a 10 da noite. Tá? E quando for 10 da noite, entra o grupo dele de 10 às 6 da manhã. Então a gente tem esse compromisso com o plantão 24 horas, mas temos a liberdade de trabalho e oramos e fazemos todo o trabalho lá, todo o período. Isso é uma bênção muito grande. Pô, e essas pessoas estão tendo, tipo, vocês são infiltrados em todos os meios do evento, né? Porque você tá organizando a fila, você tá no camarim com os artistas, você tem acesso a todo mundo. Não, meu filho, nós temos acesso, a ter uma ideia, à tarde, antes de sair, 2 horas da tarde, vai a equipe com ele lá no parque, lá no acampamento, no alojamento dos peão nacionais, que são os amadores que eles falam. O outro vai na turma lá. Quando vai começar a montaria na arena principal, 6 horas, 5 da tarde, aí nós temos que mandar no mínimo 5 ou 6 pessoas nossas, e chega lá. Vários camarins, porque é montaria de cavalo, montaria de boi, prova do tambor, prova de sei de quê, um monte de treinar. E cada camarim tem a sua turma. Então a gente entra, aí para entrar lá dentro, principalmente, tem que ir todo mundo, toda a nossa turma, de calça jeans,
cinto da fivela grande, Ah, é? tudo estilo peão. Tem que ser peão. No estilo, Só pode entrar lá no estilo. Uhum. Mas nós vamos em cada camarim daquele, ministra uma palavra, ora, sai daqui, entra no outro, e ficamos fazendo isso em todos eles. Uhum. Liberado pela liderança. Oportunidades dadas por Deus, portas abertas que ninguém fecha. Uhum. Sim, a gente é impressionante ó, quando a gente se dispõe para servir a Deus, como que algumas portas vão sendo abertas, né? A gente vê isso na Bíblia, né? Sim. Neemias conseguir o rei do povo que estava ali oprimindo o povo, onde o povo estava exilado, prover todo o material para a reconstrução da cidade, né? Ou várias histórias que a gente tem na Bíblia, e agora também, né? Tudo isso de missões, Deus vai abrindo as portas, né? Quando a igreja se dispõe, portas vão sendo abertas, e até os não crentes, né, que seriam inimigos da nossa mensagem, Deus está usando também. Né? Rapaz, não existe porta fechada ou não existe país fechado se você estiver disposto a entrar e servir. Uhum. Então, quando você está disposto a servir, Sim. é por isso que nós entramos nas bocas mais tenebrosas de trabalho aqui no Brasil e lá fora. Uhum. E as pessoas clamam. Sim. Em Ouro Preto, todo ano, o prefeito vai lá nos entregar a chave da cidade, pedir para a gente orar por ele. Uhum. É porta que Deus abre. Entendeu? Nós, como igreja, precisamos aproveitar as oportunidades. E Paulo fala isso bem claro em Timóteo. Aproveitar as oportunidades. Uhum. Entende? E quando nós aproveitamos, as portas continuam abertas. E tipo, você acha que a igreja cresceu muito, né? Desse tempo aí dos anos 90. Você acha que a igreja tem aproveitado essas oportunidades? O senhor falou que a galera se fechou um pouco, talvez anos 2000, né? Uhum. E às vezes eu tenho a impressão de que os movimentos evangelísticos, eles não cresceram na mesma medida, sabe? No sentido de as pessoas não têm, não sei, né? Aí só me fala, né? Você acha que as pessoas têm se disposto na mesma medida, assim, que, sei lá, anos 80, anos 90? Ou será que a gente cresceu, né? É porque a impressão que eu tenho é essa, assim, que a gente cresceu e a gente está mais confortável agora, talvez. Uhum. Não vê tanto a necessidade desses evangelismos. Como é que o senhor vê assim, a igreja nesse meio todo? Assim? A coisa mudou, não mudou? Rapaz, mudou, e uma coisa triste é entender que as pessoas não vêem necessidade em evangelizar. Sim. Porque as pessoas lá na rua estão clamando, precisando. Nós chegamos nas ruas. Qual é um lugar que você pode dizer que é mais tenebroso para ir? Carnaval, ninguém... É um desafio muito legal, mas ninguém te incentiva. Muita gente não te incentiva a ir. Tem gente que fala, eu já vi entrevista, tem uma revista lá em casa, foi ano passado, não sei, saiu do Ultimato mesmo, falando, entrevistando vários pastores para ouvir a opinião dos caras sobre o trabalho de carnaval. Então tem gente lá dizendo, eu não vou, mas não sou contra quem vai. Uhum. Tem outros que falam, eu não vou e não incentivo ninguém para ir. Outros falando, eu não vou, que é festa do diabo. Então dá de tudo. Sim. Entende? Dá de tudo. Usar nosso nome lá. É. Usar o nome de um grupo lá do Rio, daquele pastor Isaquiel Teixeira, que é o cara Leão, o grupo dele. E vários outros grupos aí que evangelizam. Muita gente metendo pau. Uhum. Agora eu te pergunto, o bom disso é que também esses repórteres entrevistaram outras pessoas para perguntar a opinião deles e descobrir que esses caras converteram no carnaval. Uhum. O cara falou, não, eu não tenho opinião. Eu tenho a vida, eu fui alcançado lá. Deus mudou a minha vida lá. Uhum. Entende? Deus mudou a minha vida lá. Então isso faz uma diferença muito grande. Que são os frutos, né? São os frutos. Ninguém questiona fruto. Fruto e testemunho, ninguém questiona. Sim. É por isso que a Bíblia não é uma linha teológica. A teologia quer dizer, a linguagem chique, para os historiadores dizer, teologia é a arte da interpretação da Bíblia. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela é o que ela é. Quando eu vou interpretar, é para eu ter a minha interpretação, não é isso?
que acontece com interpretação? A gente vê isso diariamente com a nossa Constituição, com a nossa lei. O cara que é advogado condena alguém, você entra pedindo um recurso porque você interpreta de outro jeito. Uhum. O que acontece? Ninguém tem direção e a coisa debanda. A Bíblia não tem isso. A Bíblia é ela. A Bíblia é a Bíblia. Entende? Então, é a questão do testemunho. Como se fala, igual você vai evangelizar. Tem uns caras que falam assim, eu não creio. Eu não creio. Eu já tive experiência assim. Eu não creio. Eu sou ateu. Mas tem uns, coitado, que não é ateu porque é ateu. Ele é ateu porque é à toa. Porque o ateísmo é a única influência que vem de uma linha filosófica. Ou seja, se o cara tem um curso superior, ele tem até desculpa de falar que é ateu porque foi influenciado pelo mundo acadêmico. Mas se o cara é analfabeto como eu, dá licença. É à toa. Tem preguiça de crer em Deus, é diferente. Uhum. Entende? Você acha que às vezes é uma falta de ouvir o evangelho de uma certa forma? Falta de conhecimento. Sim. Entendeu? A falta de conhecimento. Uhum. Ou às vezes também, tipo assim, ouviu Deus de várias formas ruins, né? De alguma forma, ou teve maus exemplos por perto. Se eu vê muito isso também? Rapaz, a maioria das pessoas desviadas foi isso. Sim. Foi machucado pela igreja. O cara está desviado, mas você pergunta para ele, o que você tem contra Deus? Nada. Então por que você saiu da igreja? Porque o fulano, eu olhava para o fulano e vi que não era isso. Vi que não era aquilo. Ele começa a descrever a decepção dele. Entendeu? Então quando você vai evangelizar, você encontra muitas pessoas assim. Mas a pessoa está sedenta. Está sedenta, essa é a diferença. É igual, por exemplo, você vai evangelizar principalmente alguns desviados que vêm da linha de uso e costumes. Só estou dando o nome porque uso e costumes, muitas denominações fazem isso. Certo? Vem da linha de uso e costumes. E a linha de uso e costumes muitas das vezes é o quê? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Você de camiseta está endemoniado, você de bermuda não pode, você cabelo grande não pode, você com barba, misericórdia. É tudo isso. Tá? Aí você vai evangelizar o cara. O cara olha para você e fala, você é crente? O que é isso? Com esse cabelo desse tamanho? Com essa bermuda? Com isso? Jogando futebol, você é crente? Como você reage? A tendência é você ficar irado. Você ficar irado com aquele cara. Ah, tá, então você já conhece, tal. Ou tem outros que te dão um show de Bíblia, né? Todo versículo que você fala, eu evangelizei um judeu uma vez, que eu falava um versículo, ele falava a data que foi escrito. Sabia de qual essa tinha. Era. Eu olhei pro cara e falei, rapaz, você é inteligente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez Jesus estava evangelizando um judeu. Um cara arrogante, igual você, deveria ser até teu parente. Igual você, assim, ó. Sabia de tudo. E Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou assim, tu és louco. Se eu pedir a tua alma hoje, o que você tem preparado para mim? Falei, então, isso foi há 2000 anos atrás. Mas se fosse hoje, Jesus olhasse dentro dos teus olhos e te fizesse essa pergunta, o que você responderia para ele? O cara baixou a cabeça e não tinha resposta. Entendeu? Então, na verdade, muitas das vezes você encontra pessoas que estão firmadas em uma verdade que ele aprendeu, mas não é uma verdade bíblica. Tá dando para entender? Sim. Não é verdade bíblica. Então, o desviado fala contigo, você fazendo isso, aquilo. Você fica irado. Mas sabe o que acontece? O que aquele cara está falando contigo? Ele está dizendo, cara, eu tinha uma sede de Deus. Eu queria conhecer a Deus. Eu admiro você estar falando de Deus, eu queria ser assim. Eu clamava para conhecer a Jesus. E eu decidi fazer isso. Rapaz, alguém falou comigo de Jesus, eu falei, é isso que eu quero. Eu fui na igreja, cara. Cheguei na igreja. O pastor pregava, eu não olhava para ninguém. Eu queria aprender. Não olhava para ninguém. Tá assim, só ouvindo o pastor, eu queria aprender de Deus. E o evangelho que ele pregava, que eu aprendi, foi isso.
Não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu aprendi, foi isso. O evangelho é isso. Foi isso que eu aprendi. Tá vendo? Ele está testemunhando do que ele aprendeu de uma maneira errada. Se você entende que aquele cara estava sedento, que aquele cara está testemunhando do conhecimento que ele tem, você vai ter misericórdia dele e vai dizer, cara, mas vamos negociar de novo, vamos conversar mais um pouco aqui. Você não vai ficar irado com ele. A tendência é nós se irar. Mas o mandamento é amar. Sim. Esse trabalho, eu já ouvi, sendo de uma igreja mais tradicional, né? Eu já ouvi muito algumas críticas, né, sobre o trabalho do carnaval, por exemplo, e sobre o trabalho na Guaicurus também, né? E eu queria saber como é que surgiu esse trabalho. Sim, pode falar. Complementando isso da Guaicurus, a gente estava conversando do café, né? E aí eu lembro, na minha igreja, o senhor chegou a contar, né, um impacto que os senhores fizeram, na verdade, durante a Copa, que teve um campeonato de futebol feminino, chamaram os meninos da igreja, formar um time contra as meninas lá da Guaicurus. Queria que o senhor contasse também sobre essa experiência. Né? Na verdade, na Guaicurus, nós trabalhamos toda semana. Faz mais de 15 anos. Ó, o meu secretário aqui, o figurinha, Eduardo. Se eu estou viajando, eu posso estar lá na China. Ele está com a equipe aí, toda semana está lá. Toda quinta-feira está lá na Guaicurus, à tarde, à noite. De lá mesmo, ele já vai com a equipe para Cracolândia. Tá? E os outros dias, temos outros trabalhos, mas ele também está de plantão, que muitas daquelas mulheres, principalmente agora, nos últimos 3 anos com essa pandemia, muitas daquelas mulheres podem ligar na sexta-feira ou na segunda, dizendo, Eduardo, cadê o tio? Está viajando? Tá. Eduardo, não tem nenhuma cesta básica, eu estou aqui em casa com 3 filhos, que não tem nada para eles comerem. Aí ele pega a cesta, vai levar naquele endereço. Tem vezes que a gente não tem. Ele me liga, tem vezes que eu ligo para os caras aí. Eu já liguei na 8ª pedindo cesta básica. O reverendo falou, pode vir aqui buscar 10 cestas. Reverendo Jeremias. Outras igrejas, o Jolinhar também já fez isso. Então alguém já mandou oferta, compramos. Nosso chamado é para atender o clamor do pobre. E em Provérbios 22, parece, ou é Provérbios 21, fala: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, no seu clamor ele não será ouvido. Então a gente trabalha ali, servindo. Agora, dentro do seu primeiro ponto, crítica. Meu filho, sempre vamos conviver com crítica. E muita gente. Agora, sabe quem mais critica? É quem menos faz alguma coisa. Porque a maneira chique, vamos falar assim, a maneira gospel de eu se justificar de porque eu não estou fazendo nada, é me escandalizar. Sabia? Você já viu alguém escandalizado com uma coisa ele fazer aquilo? Escandaliza ele? Ele não faz. Já é uma maneira chique de eu me justificar em não fazer nada me escandalizando. Agora, esse é um ponto. Muita gente critica, mas nós temos frutos. Tem mulher dali que eu já fui pregar em igreja, levei ela para dar testemunho. Tem mulher dali que faz 5 anos que ela saiu, viveu 20 anos, faz 5 anos que ela saiu e está lá conosco toda semana agora, na quinta-feira, indo no evangelismo conosco, dentro dos prédios, evangelizando e testemunhando a vida dela. Entende? Agora, voltando ao ponto ali, isso aí foi 2014, quando foi a Copa nossa aqui, né? Então, estava naquele auê, principalmente as 2 primeiras semanas da Copa, o Brasil inteiro estava com aquele auê. Uma conferência de abertura da Copa, vocês não ouviram isso? Abertura da Copa, e não sei o quê, e a semana da Copa, e todo mundo fazendo grandes conferências nas igrejas. E eu ouvindo aquilo e pensando, eu quero saber se eu vou encontrar esse crente na rua. Todo mundo aí uma semana toda dizendo que está orando na igreja, mas e oração quer dizer o quê? Orar e agir. Ou seja, oração, ter ação, não é só orar. Eu falei, então vamos ver se eu encontrar esse povo na rua. Aí a gente está indo, estava todo mundo se programando, vários grupos, sendo que vamos estar lá na porta do Mineirão, outros vamos estar não sei aonde, lá. E a Guaicurus começou a fazer planejamento. Sabe qual foi o primeiro planejamento dos líderes daqueles prédios?
Foi um ano antes, contratando pessoas como professor de inglês para ir lá dar aula para as meninas que queriam aprender o inglês, dizendo que era para atender a clientela. Caraca. É mesmo. Fizeram isso. Uhum. Segundo, quando estava chegando nesse auê aí de começar a Copa, as mulheres, lá tem a Associação das Profissionais do Sexo, a diretora da associação é nossa amiga, já foi lá em casa umas 2 vezes almoçar conosco, tá? Então, elas programaram um jogo de abertura no dia da abertura da Copa. Negócio doido. Como naquele dia de abertura ia ter jogo em todas as 12 capitais que ia sediar jogos, elas naquele mesmo dia marcaram um jogo na Guaicuruza, dizendo, e o tema na internet era o futebol, a seleção das peladas vai fazer a abertura da Copa na Guaicuruza. Então, meu filho, isso chamou a atenção. Meu filho formou em publicidade, uns 3 dias antes ele trabalhava numa agência, ele chegou em casa e falou comigo, pai, você viu o quê? Aí ele falou, não vi não. Ele abriu lá e mostrou. Aí, ó, vai ter a seleção das peladas na Guaicuruza. Eu falei, legal. Tem outra. No outro dia eu fui lá. Fui lá no escritório delas, da associação. E aí, foi legal que eu cheguei e a mulher, a diretora estava... Falou, tio Pedro, legal, eu já ia te ligar. Bom, o que está acontecendo? Não, é que meu amigo está doente, e aí eu falei com ele que ia te ligar, pedir para você orar por ele e tal. Então eu falei, não, ora agora mesmo. Como é o nome do camarada? Tal. Vamos orar. Eu estava com os 2 obreiros, o povo que trabalhava com ela, todo mundo parou e vamos fazer oração. Foi bom que a gente já orou ali, já alcançando os outros também, né? Aí, falei, sim, mas eu vim aqui saber outra coisa também. Como está o negócio do futebol que vocês estão organizando aí? Tio, você está sabendo? Tô. Como que é? Nós vamos fazer um futebol aí, de abertura aí, né, tio? Nós precisamos divulgar nosso trabalho, toda aquela linguagem dela. Tá. Mas eu vim aqui fazer a proposta. Vocês vão jogar com quem? Não, tio, nós estamos convidando as meninas nos prédios, quem topa jogar, porque é nós. Né? Quem topa jogar conosco? Falei, topa, eu tenho um grupo que pode jogar com vocês, ó. Jogar só entre vocês não tem graça, tem que ter um time para ser os 2. Tio, então você conseguir. Aí eu saí dali. Isso é bom demais. Eu saí dali com o desafio de levantar uma seleção para jogar com elas, né? Sim. Certo? Inclusive, se tivesse me dado o clipe do que ia ser o assunto aqui, eu tinha trazido a camisa, eu tinha a camisa até hoje. A camisa da seleção delas, que é a camisa da seleção normal. Uhum. Aqui atrás escrito o nome dela, da associação dela, a Prosming, e atrás escrito Peladas Futebol Clube. eu tenho essa camisa até hoje. Uhum. Então, saí, aí comecei a ligar, convidei umas obreiras nossas, umas toparam, outras se escandalizaram, não ia fazer isso, que era muito louco, e eu saí ligando. Tem umas meninas da igreja também que viajam conosco esses impactos, que tem uns crentes doidos na igreja. Eu gosto de doido. Sim. Gosto de crente doido da igreja. Porque quem fala mal do nosso trabalho, o cara tá falando lá em frente da igreja. E eu gosto quando eu fico sabendo disso. Uhum. Porque ele não sabe. Enquanto ele está falando mal, ele está levantando os 8 da igreja. Você sabia que tem um grupinho doido na tua igreja? E essa turminha fica oprimido com tudo que não pode? E que não pode fazer nada porque se pôr souber e tal. Mas quando esse cara sabe e tem alguém fazendo alguma coisa louca, ele, o pastor está falando que não concorda porque estão fazendo isso. Esse negócio doido eu também topo. Então esse pastor está recrutando os malucos para nos procurar. Entendeu? Quando nós fomos começar o trabalho de entrar nos prédios, a primeira vez, Dia das Mulheres, só consegui 10 no primeiro ano. Deu uma repercussão no domingo, aí muita gente meteu o pau na gente nas igrejas. Descobriu os 8. No outro ano, uma semana antes, tinha 200 pessoas inscritas para participar conosco. Então é legal descobrir doido. Né? Uhum. Então a gente pegou conseguimos a seleção. Juntei várias pessoas e tal, e fui lá participar conosco. Aí jogamos, quando chegou lá,
Elas tinham um uniforme diferente para Não, associação? então, aí tinha não. Aí que tá. Quando nós chegamos lá, tava lá, interditaram aquela quadra ali entre Rua São Paulo e Curitiba. Mas elas, coitadas, são mulheres, não tinha ninguém para fazer nada por elas. Só interditou aquilo que elas tinham conseguido a autorização da Transcom, não. Isso. Da BH Trans. Transcom é coisa de contagem. Da BH Trans, interditaram aquilo lá. Chegamos lá, vamos jogar aqui, não tinha nada. Eu peguei e chamei uns obreiros nossos, tem um figura nosso lá que gosta de futebol. Já escalei, então você vai ser o juiz desse negócio. E pegou uma lata de tinta, marcou com uma trena, uma quadra no meio da rua, pôs os cones para ser as traves, mas estava assim de gente lá, o povão queria ver esse negócio, por causa da divulgação. A imprensa internacional que estava aqui, para ir para o Mineirão, parece que dividiu. Todo mundo, o tema, futebol das peladas, quem não quer ver esse negócio? Chama atenção, né? E aí quando eu cheguei lá, a mulher, ô tio, cadê o time que você falou? Aqui, tô chegando. Ué, mas não tem nenhum uniforme de vocês, não? Aí a minha mulher, eu tinha posto ela como a técnica do time, né? A minha esposa falou, não, nós não vamos ter camisa diferente. O evento é de vocês. Nós queremos usar a camisa de vocês. Ah, tia, mas essa camisa aqui, não tem problema. Então chamou ela no lugar, lá no escritório delas. Saiu toda a nossa equipe com aquela camisa. Aí, meu filho, aí sofreram. Porque começou o futebol. E para todo o povão que estava ali, quem eram elas? Elas, mulheres, tudo era a mesma coisa, né? Sim. E neguinho xingava. Mais uma coisa. Quando terminou aquele futebol, eu falei para aquela líder do time delas, não deixa as meninas ir embora não, nós trouxemos um lanche para vocês, está ali, separado ali em tal salão e tal. Levamos aquelas mulheres para aquele salão. Começou a servir o lanche, estava combinado, eu tinha levado uma caixa de bíblias. Então cada jogadora nossa pegou uma bíblia e escolheu uma jogadora delas para dar aquela bíblia. E muita mulher em pegar aquela bíblia começava a chorar. E aquele futebol durou no máximo 1 hora. Nossa reunião aqui demorou umas 3, 4, com mulher chorando e confessando o Senhor. Porque foi a oportunidade dada por Deus, a oportunidade que ninguém topava. Mas como Deus nos mandou, nós ir. Valeu a pena. Glória a Deus. E essa história marca muito que é de se identificar com os pecadores. Né? Porque a imagem dela estava aparecendo na imprensa internacional, vestida aquela camisa, sendo confundida com os pecadores. E nossa missão como crente, Jesus fez exatamente isso, né? Ele vestiu a nossa camisa, se identificou com um pecador. Sim. Estava ali andando com os pecadores e as pessoas olhavam, por que você vai ficar sentando com os pecadores? Está sentando com o cobrador de impostos, com a prostituta? Você é igual a eles. Até porque no caso lá eram só pecadores diferentes, né? Tem esse detalhe só também, só muda o tipo de pecador. Só figura, né? Mas uma coisa, rapaz, Jesus se vestiu da nossa humanidade. Entendi. Eu vi um pastor pregando uma vez sobre renúncia e falou que às vezes você fala que renunciou tudo, porque deixou seu quarto, foi dormir num lugar, numa tribo, no chão lá onde a gente vai nas aldeias indígenas, ou foi não sei o que, ou vai no impacto. Ele falou, nós não sabemos o que é renúncia. Porque Jesus renunciou o direito de ser Deus para ser humano como nós. Entendi? Então é importante nós ter essa identidade de entender. E quando nós fazemos isto, vale a pena. Ir naqueles lugares, ir naqueles prédios, ir naqueles lugares que a gente vai aí, as bocas de fumo que a gente vai tudo aí, não dá ibope, não dá mídia, mas vale a pena. Porque pessoas têm valor eterno. Entendeu? Eu estou lendo um livro, o livro chama-se Misericórdia a Caminho de Jericó. E o livro começa a falar, expõe muito, fala também sobre a parábola de Samaritano. Mas esse escritor ele faz uma pergunta que me marcou quando eu li esse texto. Ele fala assim, se você morrer hoje e você fizer falta só para a sua família ou para a sua igreja,
desculpa eu te falar, mas você morreu muito pobre. Porque você tem que fazer falta para os perdidos. Tem que fazer falta para os perdidos. E isso faz diferença quando nós entendemos isso. Nós entendemos o valor de uma pessoa, a maneira de olhar para uma pessoa faz toda a diferença. O samaritano, a palavra samaritano deixa bem claro. O sujeito lá, o sacerdote, o texto fala que ele olhou, viu o sujeito e passou de longe. Pode olhar na sua Bíblia. Olhou e viu o homem caído e passou de longe. O levita olhou, viu, passou de longe. O samaritano viu, se aproximou, chegou perto e se compadeceu. Olha a diferença. A conclusão dos outros é, passou de longe. A resposta dos caras foi se afastar mais. A resposta do samaritano foi se compadecer. Porque ele viu aquela pessoa como gente. E isso faz toda a diferença. Quando você olhar para uma pessoa, se olhar para um camarada, aquele cara é um viciado. Eu estou olhando para quê? Para o título do pecado dele. Aquele lá é isso, aquele é outro. Vários nomes que a gente pode dar. Mas qualquer pessoa, antes do que ela faz, ela tem 3 coisas. Antes do que ela faz, ela tem 3 coisas que você precisa ver. Ela tem, vamos falar a linguagem bem popular, ela tem uma cara, que é só dela, que não se mistura com a sua, né? Uhum. Ela tem uma cara, ela tem um nome e ela tem uma história. Isso é antes do que ela faz, tá dando para ver? Uhum. Então, senta perto do cara, vendo ele como gente, como singular, com a expressão dele, com a fisionomia dele. Pergunta o nome dele, que ele não é um viciado. Ele tem um nome. E vai ouvir a história dele. Como foi que isso aconteceu? Você vê isso lá no Josué, quando mandou os espias lá em Jericó. O que aconteceu? Os caras foram. Uhum. E quem recebeu eles? Raabe. Em toda a cidade. Quem recebeu foi Raabe. Quem era Raabe? Era considerada a prostituta mais top da cidade. Era que não tinha valor de nada. Recebeu eles. Tá bom. Segunda fase agora. Quando Josué mandou os caras ir lá. Mandou o exército todo ir lá. O que Josué fez? Falou, vocês vão. Fica ligado lá. Em volta da cidade, quietinho, não fala nada. Por 6 dias. No 7º dia, quando tocar a trombeta, aí quando tocar, é hora. Vocês podem entrar invadindo tudo, dominando tudo. Só com uma coisa agora. Nessa entrada de vocês lá, dominando. Lá tem uma casa. Nessa casa tem uma mulher. Entenda, ele não falou tem uma prostituta. Ele falou tem uma mulher. Agora, para o povo lá, se alguém te perguntar, ela é considerada como a prostituta da cidade. Mas o nome dela é Raabe. O que Josué falou? Falou, uma mulher, a identidade da criação. O nome é Raabe, a identidade da identificação. Como alguém te conhece pelo teu nome. Uhum. Então falou, o nome dela é Raabe. E nessa mulher, na casa dela, quem estiver com ela, ninguém vai morrer. Entende? Então, isso me marca muito a questão de valorizar o ser humano. E você olha para a história de Raabe, isso foi lá no Velho Testamento, chega no Novo, a geração dela, vem a ramificação de Jesus. Sim. Depois de Jesus agora, vamos dizer, onde essa mulher está hoje? Com Cristo. Não, mas na Bíblia, onde essa mulher está? Lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Sim. Hebreus 11, que tem
parece que 40 versículos. Ali fala, vamos dizer assim, dos caras top da Bíblia. Não é? Uhum. É os top que estão ali. Em Hebreus 11. Inclusive, aquele capítulo só dá nome, fala pelo nome, sabe de quem? Esses top, fala de 16 pessoas. 16 pessoas é falado pelo nome. É falado de 16 nomes ali. Mas um desses 16 é Raabe. Sim. Quem era essa mulher? Alguém que não tinha valor. Mas é alguém que é gente. E que o Senhor viu ela com os olhos de Deus, como gente. E ela tem valor eterno. Se nós sair como igreja para olhar para as pessoas com os olhos de Deus, não tem problema. Vamos na Guaicurus, vamos no carnaval, vamos nas festas espíritas, vamos no rodeio de Barretos, vamos na festa do boi lá de Parintins, vamos na festa de Romaria em Aparecida ou do Juazeiro do Norte, porque quem está lá é gente. E são essas pessoas que precisam ouvir do Senhor. Amém, amém. É. E aí, meu cara, mais alguma coisa pra puxar aí do papo? Deixa eu fazer aqui fechando a também. gente tem que fechar, mas deixa eu fazer aqui a última pergunta, porque quando você falava eu fiquei pensando umas coisas aqui. Eu me lembro que lá quando eu me converti, né, lá há uns 10 anos mais ou menos, uma coisa que me chamou muita atenção, e muita gente falava sobre missões transculturais, né? Sempre que na verdade se falava de missões, que eu ouvia tinha a ver com, principalmente com o continente africano, né? Tinha a ver com missões para fora e etc. Mas uma coisa que me chamava muito atenção era a minha volta, né? Era a cidade, assim. E eu pensava muito nisso, assim. Pensava, poxa, mas a nossa volta perto de nós tem muita gente que precisa ouvir, né? Que é o que eles chamam de missões urbanas, né? E eu vejo que o senhor está entregue em missões urbanas faz muitos anos, né? Quando o Jonathan, né, veio aqui, eu perguntei a ele, da M3, né? Eu perguntei para ele, assim, o que ele tinha para dizer, assim, para pessoas que queriam se entregar, né, a essa questão das missões, especificamente transculturais para ele. E eu quero fazer essa pergunta para o senhor em relação a missões urbanas, assim. O que o senhor acha que essas pessoas podem fazer? Porque, por exemplo, eu lembro que uma coisa que me pegou muito, assim, quando eu estava lá pelos 16 anos, meio desamparado, assim, meio sem alguém para me nortear, né? Era que eu encontrava com essas pessoas, às vezes conversava com uma pessoa na rua, né? Conversava com um morador de rua, alguma coisa assim. E era muito difícil para mim lidar com o fato de que eu não conseguia mudar aquela situação daquela pessoa, sabe? Eu me via muito impotente, né? Diante daquela situação, assim. Eu, às vezes, falava para aquela pessoa, e aí naquela ânsia de adolescente, né, querendo mudar tudo de uma vez só, né? Eu imagino que o senhor já tenha visto mudanças rápidas e mudanças lentas, né, também, né? Mas, sim, essa pergunta, o que o senhor tem, o que o senhor teria para dizer aí para quem se vê, assim, vocacionado nessa área de missões urbanas, de agir na cidade mesmo, assim, sabe? De trabalhar com esses grupos, né? Que são grupos marginalizados e tal. O que acontece primeiro por que a pessoa é marginalizada? Nós que marginalizamos ela, primeiro. O cara pode fazer o que quiser, mas ele é gente. E a diferença está em como eu olho para ele. Primeira coisa. Agora, você falou a questão de transcultural, a questão de missões exterior. Isso aí faz parte do chamado de Deus. Por exemplo, do indígena ao africano, ao asiático. Eu já estive, sei lá, uns 30 países, e muitos deles, várias vezes, como só na África, já tive mais de 10 vezes. Entende? E já vi essa carência, essa necessidade em muitos lugares. E onde você vai, você vê. Entende? Agora, a diferença de tipo de que povo é Deus vai falar contigo. Porque nós não somos criados para ser onipresente. Onipresente é Deus. Então, ele vai nos mandar para um povo específico. Mas em todos os lugares que a gente foi, e com a identidade do amor. Essa é a diferença. Porque nós temos a tendência da identidade da exclusão. Tem muitos grupos aí que nós marginalizamos. Por exemplo,
Vou usar um exemplo que você falou, da Guaicurus. São marginais? Não. Mas nós marginalizamos, rejeitando de lá. A comunidade hippie, eu tenho muitos amigos hippies crentes. Inclusive, toda quarta-feira, na Praça 7, 7 da noite, 7h30, tem um culto ali só de hippie. Cara, que legal. É só riponga. Sempre quando eu vou, eu levo lá com as figuras. Então, uma figura. Gente boa demais. O ano passado nós fizemos um batismo, ou foi 2 lá, né? O cara me ligou, tio, tem um hippie aqui que é precisando, vamos batizar o cara. O que a gente faz? O que você quer fazer? Ele falou, não, eu arrumei uma caixa de água aqui, eu vou levar. Você traz a água, levo. Não tinha nenhuma torneira lá, eu levei um tampão de água de cima da caminhonete, lá batizamos o camarada. Eu fui convidado para ir num acampamento de hippie. Cheguei lá, tinha 70 hippies, 70 e poucos hippies, cara. 3 dias aqui, vi passeando. Aí tem os crentes, tem os figuras que não é crente, mas aí já leva para evangelizar os caras. Foi 3 dias lá e eu cheguei lá, passei, fui lá com eles, fizeram um churrasco feito por hippie, é muito doido também. No chão, aquele negócio. Ah, são os gatos. Que é isso? Os caras doidos. Agora já me convidaram para outro, vai ser em maio, em São Tomé das Letras. Então, quem são essas pessoas? São gente, imagem e semelhança do Senhor. E nós marginalizamos. E nós, como igreja, aprendemos a classificar. Por exemplo, a igreja tem vivido várias ondas. Igual a onda última, penúltima aí, já, eu acho que ainda é a última, de fazer, que é muito boa, o evangelismo em célula. É muito bom. Só que, qual é a fraqueza daquele projeto? A qualidade é fazer os cultos caseiros, é trabalhar, mas a fraqueza é excluir os outros. Achar que nós agora, eu sei disso, que tem pessoas, obreiro nosso, que a igreja ligou, dizendo, não vou te ajudar mais no campo missionário, porque nosso esquema agora é essa célula, vamos alcançar o mundo com célula. Então, você falou da turma urbana, a Cracolândia, como é que eles vão ser alcançados? Qual é a casa deles para fazer um culto caseiro na casa dos caras? Se o plano é só célula, como nós vamos alcançar? Tá vendo? Nós temos que saber com o que estamos falando e quem é gente e onde que gente está, em qualquer lugar é. Entende? Eu assisti na 2020, quando começou a pandemia, um repórter em Londres chegou num morador de rua, o cara com a barraca montada lá no meio da rua. O repórter chega. Cara, você fica aqui no meio da rua, não pode ficar na rua, tem que ir para casa, e não sei o quê. E tal. O cara falou, você sabe o que você está falando? Não. O morador de rua. Por quê? Como é que você fala da minha casa? Eu estou na minha casa, você que não deveria vir na minha. Não foi doido? Eu estou na minha casa, você que não deveria ter vindo na minha casa. Tá invadindo meu espaço aqui. Então. Mas você não tem medo de morrer, não? Aqui na rua? Não. Por quê? Você não tem medo de morrer, pegar essa pandemia e morrer? O morador de rua falou, então, que diferença eu faço? Eu vivendo ou morrendo? Para a sociedade eu não sou nada. Eu não faço diferença nenhuma. Então não adianta eu preocupar com morrer ou não. Tá vendo como que é? Porque essas pessoas estão impregnadas na mente delas, que nós não valorizamos elas, que elas são lixo para a sociedade. E a diferença é que elas são gente. Tem um livro que não saiu em português, não tem em português, mas é um livro em inglês muito bom. Sabe qual é o tema? O nome do livro? Os Tesouros Perdidos do Brasil. Os Tesouros Perdidos do Brasil. E sabe qual é a mensagem desse livro? É a população de rua que são desvalorizadas, são gente e o Brasil não valoriza. São lixo para o Brasil, eles falam. São tesouro que é jogado como lixo. Então, nós precisamos ir. Então, ir em qualquer nação. Deus mandou, vamos. Porque Deus é Pai. O mundo está nas mãos dele, em qualquer lugar que ele mandar, não tem problema. Você tem 5 irmãos. Teu pai mandar você ir na padaria comprar o pão, não é problema. Mandar o outro, que é seu irmão, mandar ele, não é problema. Seu pai não tem nenhum problema em mandar nenhum. Porque todos têm a função de obedecer.
função de obedecer. Então, nós precisamos ir em qualquer lugar. E isso faz toda a diferença. Amar. Ir na boca de fome em qualquer lugar que a gente for. Se a gente for com a identidade do amor, como a Bíblia fala, nós somos conhecidos pelo amor. Não existe país fechado, nem igreja perseguida. Ninguém vai te perseguir. Eu já estive no mundo islâmico, no mundo muçulmano, no mundo budista. Já estive lá perto do Himalaia, no Nepal. Construímos uma igreja lá para uns hindus, numa comunidade só de hindu. E Deus fez diferença. Deus mudou a minha vida. Deus me levou naquele lugar. Eu fui, tive um acidente lá que fui dado por morto. Caramba. Por 24 horas. O pastor Jeremias, quando tinha aquele programa, esqueci o nome do programa agora, Paus e Línguas, o pastor Jeremias fez um programa só sobre a minha vida, falando do acidente que eu tive lá. Me deram por 24 horas morto, que fiz uma campanha de oração que a Ana Paula colocou até no Twitter dela, foi em 2013, pedindo oração pela minha vida. A Rede Super fez comercial pedindo oração pela minha vida. Deus me deu vida. Eu estava dado como morto por 24 horas. 24 horas que o médico chegou achando que ia só assinar o certidão de óbito. Chegou, eu estava sentado na cama, conversando com a minha esposa. Deus mudou a minha vida. Muita gente orou por mim. Muita gente, foi uma rede de oração no Brasil inteiro, no mundo, na Jocum, no mundo inteiro, pessoas orando. Mas 2 grupos que me mandou mensagem que me marcou até hoje. Porque mandou mensagem dizendo: estou orando pela sua vida. Por que esses 2 grupos? Porque um crente me mandar dizendo: eu estou orando por você, não é problema. Nós, como cristãos, temos essa identidade de orar uns pelos outros. Não é isso? Teu pastor domingo fala: gente, vamos orar pelo o fulano, o missionário está perseguido lá do mundo árabe. Você nem sabe quem é o cara, né? O pastor também nem sabe quem é. Recebeu no informativo da Portas Abertas. Mas ora. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos, temos essa identificação de orar uns pelos outros. Agora não, crente. Só orar por você por quê? Que compromisso você tem de orar por você? É por isso que 2 mensagens que eu recebi. Em meio a todas as mensagens que mandaram. Uma foi de um convento de freiras, de uma cidade que eu nunca fui lá. Me mandou um e-mail dizendo: estamos orando pela sua recuperação. A outra foi várias mensagens que nós recebemos pelo Zap, por e-mail, por Facebook, tudo isso. Das meninas que nós trabalhamos na Guaicurus. Caramba. Menina dizendo: tio, estou orando pela sua recuperação. Outras falavam: tio, estou rezando pela sua vida. Outras falavam: tio, estou pedindo a Deus pela sua vida. E uma falou com a minha esposa, falou: tia, eu não sei orar. Eu ganhei a Bíblia que vocês me deram. Estou lendo, mas não sei orar. Mas quando eu fui orar, quando eu soube da notícia, eu parei no quarto. Como eu não sabia orar, eu só falei isso. Falei: Deus, não deixe o tio morrer. Porque a equipe dele, o grupo dele, é a única equipe que vem aqui e nos vê como gente. Eu só falei isso. Pensa que oração. A pessoa expressando no seu coração a nossa identidade de olhar para ela como gente. Isso faz toda a diferença. Amém. Amém. É difícil falar depois disso, né? Vamos fechar falando agora no Carnaval. Vai ter mais uma vez a edição aí do Jesus é Bom a Beça lá em Ouro Preto. Fala pra gente como que faz pra participar, como faz pra se inscrever. Bom mesmo. Cara, você quer participar? Venha somar conosco. Entre em contato conosco pelo Face, pelo Instagram. O Instagram, tem o meu Instagram que é tiopedro.impacto, pelo Instagram da Jocum, pelo nosso Zap, tá? Pelo e-mail. Boa Beça, eu acho. Agora tem que ter meio voado aqui. Mas, mas se o senhor passa pra gente, a gente coloca na descrição. Tá? E as pessoas podem se inscrever,
venha somar conosco. Estamos contando com você. Com a sua Qualquer presença. pessoa pode participar, basta ser um crente, Pessoas cristãs. qualquer idade, Pode. adolescente pode ir, não? Adolé pode ir, Aham. mas com uma condição. Se for acima dos 15. Ah, sim. Se for menos, pode. Se for com uma pessoa responsável. Certo. Porque a gente não tem tempo de ficar Cuidando de menino. acompanhando esses moleques. E, na verdade, quando vai com você, você é o cara que é da sua igreja, você sabe quem é e acompanha direitinho. E a gente tem a legal. preocupação com eles. Então, alguém acompanhando, ele pode ir. Tem muitas famílias que vai até com criança. Sim. É bem-vindo, porque bem-vindo é um evento para todos. A irmã que fala, mas eu não sei evangelizar. Você sabe orar. É bem-vinda. Nós temos grupo de oração lá, direto, para você fazer parte desse grupo de oração. Ficamos hospedados em uma escola. Você vai estar orando. Tem a turma de aconselhamento, que faz aconselhamento. Tem vários pastores que vai conosco também, todo ano. Faz parte da equipe de aconselhamento, anda conosco. E é uma bênção muito grande que Deus tem feito naquele lugar. Então, as pessoas lá esperam por nós, estão contando conosco. E é importante a sua participação. Amém. Show de bola. E aí acontece todos os dias do carnaval, né? O pessoal vai pra lá sexta-feira à noite e volta na quarta, né? Volta na quarta, exato. Mas sexta-noite a gente vai... Agora, um exemplo. Vamos dizer, no seu caso, você dizia, eu trabalho a sexta até 10 da noite. Então vai no sábado. Vai no sábado de manhã. Pode ir só alguns dias, depende, a pessoa vai trabalhar no sábado também, Pode. pode chegar lá no domingo, Pode. outros dias, né? É o seguinte, só não é bom, eu não gosto. Não dá para você ir por um dia só. Ah, sim. Porque um dia só, primeiro fica caro para você ir, mas você não tem a experiência do perfil do trabalho. Chega lá, participa de uma reunião, vem embora. Então, no mínimo 2 dias, você conviver com a reunião e conviver com o evangelismo, com a abordagem da rua à noite, ou com o desfile do domingo, você saber como que é o todo do programa. Legal, Então, legal. ter os quadros. E outra, a gente volta na quarta-feira pela manhã, mas muita gente volta na terça. Porque diz, não tio, amanhã eu já trabalho. Não problema. Pode ir sábado e voltar terça, e sábado voltar segunda, não problema. Tá, isso é tranquilo. A turma da 8ª, por exemplo, vai todo ano. Eles fazem o evangelismo aqui, mas só vai na terça-feira. Passa o dia todo lá. Eu só abri para eles ir um dia só, porque eles estão comprometidos com a visão aqui em BH. Então, eles trabalham aqui de sábado a segunda, aqui em BH, e quando é terça de manhã cedinho, o pastor Heloísio leva a turma lá e passa o dia lá com a gente. Show de bola. Então, é bem-vindo. Show. Mais uma coisa? É E isso, vamos fechar. Fofoca, Reverso. Essa já foi a grande fofoca dele. Sim. A gente tem um quadro Você aqui tem alguma? explicando. A gente fecha o programa fazendo uma fofoca reversa, que é falar bem de alguma coisa, indicar algo para as pessoas. Né? Além da indicação aí do pessoal participar do impacto lá do carnaval de José Bom à Beça, se você quer indicar mais alguma coisa, aí a gente coloca livro, qualquer coisa pode ser indicada. Né? Escuta esse cara aqui, lê esse livro, veja esse filme, escuta essa música. Faz o curso faça lá, tal né? curso, né? Da Jocum. Quiser indicar mais alguma coisa também. Indico, Tem nós aberto. temos curso da Jocum. Você é bem-vindo para fazer. A nossa escola, a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, começou esta semana, tá? Não dá para você fazer agora, só pode ser no segundo semestre, mas se você quiser fazer essa mesma escola com experiência que vai marcar a tua vida, principalmente no âmbito transcultural, essa nossa escola em coreano, começa na Jocum de Coreanos em São Paulo, na primeira semana de abril. Legal. E você vai ter essa experiência dentro do seu próprio país, convivendo com outra cultura, porque a escola é toda ministrada em coreano, só com tradução para português, mas é toda ministrada em coreano, e também a comida chique de coreano. Todo dia vai comer a partir do primeiro dia que chega. Então você tem essa experiência com eles, muito legal. Então faz parte desse desafio. E livros, o melhor livro que vai te ajudar você a se achar nos planos de Deus e no desafio de um chamado de Deus para a tua vida é o livro Além das Possibilidades. Legal. Tá. Além das Nós vamos possibilidades. botar na... Sabe o autor? Lembra o autor? Jimmy Steyer. Jimmy Steyer. Vamos botar na Legal, descrição. vamos colocar. Tá. E a inscrição pré-TED, isso tudo acha no site da Jocum mesmo, Acha, né? São Paulo acha, e nossos esquemas para o impacto acha também dentro do
do Instagram, tudo isso. Tá. Legal. E se alguém está ouvindo e também quer nos acionar, pega direto nosso contato e já pede e a gente manda. Show de bola. Tá bom? Então a minha fofoca reversa é uma coisa que é um álbum que me lembrou muito aqui da nossa conversa. A nossa conversa me lembrou muito do álbum, né? Que é o Amado Timóteo, Sim. do Marco Teles. O senhor já ouviu esse álbum? Marco Teles, Amado Timóteo. O senhor vai gostar, viu? Um negócio bonito. Bom demais. Fala muito sobre essa questão de obediência, de ir e pregar o evangelho. Ele musicou basicamente a carta de Paulo a Timóteo. É um negócio lindo demais. Então pronto. Tá É bom, coisa bonita. E a sua? Você tem não, aí? não preparei, não. Não preparei, não. Vou ficar só com de vocês. Então Tá pronto. tudo certo. Mas ir já é o bom. Isso. Porque a Bíblia não manda voltar, só manda ir. Isso. Manda aí. Então vamos, né? Vamos. Então é isso, galera. Vamos. Sim. Vou fazer a minha fofoca reversa indicando os vitralistas aí. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, tá aí na descrição o site nosso dos vitralistas. Tem mais informações, como funciona, por que nos apoiar para manter aqui esse podcast e os benefícios também que você recebe ao nos apoiar. Tá tudo aí na descrição. Tanto as indicações do tio Pedro, como participar do Impacto lá em Ouro Preto, os cursos da Jocum, o álbum aí que o Bruno indicou e também um dos vitralistas. Você também pode nos apoiar muito, deixando comentário, compartilhando, mandando para as pessoas. Mobilize, né? Mande essa conversa aqui para pessoas da sua igreja, para seus amigos, né? Que precisam entender mais sobre a missão de Deus, o que Deus está nos chamando para fazer. Compartilhe essa conversa, que isso é muito importante. Isso. Muito obrigado, tio Pedro. Obrigado. Pela disponibilidade de estar aqui com a gente, que é uma honra para a gente poder conversar com o senhor. Foi bom estar com vocês. Sim. Deus continue abençoando o seu ministério, que isso, né, que a conversa que a gente teve aqui possa mesmo marcar corações das pessoas que vão nos ouvir depois e como marcou o nosso aqui também já hoje. Tá bem, tamo juntos. Amém. Isso. Conta conosco. E eu ouvi muito falar de tio Pedro, então você pode ter certeza que esses frutos estão andando por aí. Sim. Encontrei com esses frutos por aí, então é muito bom estar aqui com o senhor. Sim. E eu tenho certeza que abençoa a galera. E é isso, galera. Muito obrigado aí você que ouviu até aqui. A gente tá naquela câmera central ali, tio Pedro, então pode dar um tchauzinho pra ela ali, ó. Falou, galera. Até a próxima. Nos acompanhe por aí. E é nóis. Aí, pessoal. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, falou. Oi.